Olá, videoaula número 8. Estamos respondendo às perguntas que foram feitas a respeito das 6 videoaulas anteriores. Artigo 129, as síndromes da criança espancada, maltratada, sacudida. Começamos a mostrar como funciona a perícia, os cuidados que o médico deve ter na hora que analisa o periciando, aquele que está sendo examinado. Mostramos como funciona o mundo psíquico da pessoa que está sendo periciada, como ela pode simular, dissimular, metassimular, parasimular, pré-simular, as síndromes que existem e que afetam o mundo psíquico, e falamos principalmente na síndrome de Munchausen. Demos uma importância muito grande à síndrome de Munchausen por procuração ou por transferência. E agora, na continuidade, vamos abordar a chamada alienação parental. Problema muito grave que assola muitas e muitas famílias no mundo inteiro. E dessa alienação parental, ela às vezes toma um padrão tão grave que vai chegar na síndrome de Medea. Nós vamos tentar comentar nessa parte inicial. Então, mundo psíquico sendo agredido na pele, nada aparece, mas na mente da pessoa que está sendo agredida não com soco, não com pontapé, não com tiro, facada, mas às vezes com palavras, às vezes com certos atos que deixam a pessoa completamente arrasada por dentro. É isso que muitas vezes nós não temos capacidade de perceber. Então vamos ao trabalho, que é o que nos interessa, ok? Vamos lá. Videoaula 8, resposta às perguntas formuladas, estamos na parte número 2, síndrome de alienação parental, síndrome de Medea, e os sinais da síndrome da criança espancada, síndrome de Kemp, de Silverman, de Caffey. Mais uma vez, insistindo, por favor, que você não deixe de relacionar tudo aquilo que está tentando aprender em medicina legal com a legislação vigente e atualizada. Tem muita gente consultando a legislação de 1918, 17, 16. Isso já passou, está tudo muito alterado. As decisões dos tribunais mudaram muito. Por favor, atualize o seu material de estudo, senão você pode ser levado ao fracasso aprendendo aquilo que já não tem mais valor, ok? Então vamos lá, nosso assunto de hoje. Não continue esse tema sem compreender que muitas vezes, olha como eu vou insistir nisso, muito, a agressão não altera a pele. O maior órgão do corpo humano é a pele. O revestimento físico externo do corpo humano, muitas vezes a pele não mostra nada. Mas os efeitos no mundo psíquico são extremamente graves e nem sempre são percebidos pelos familiares, nem sempre são percebidos pelos amigos e até mesmo por médico. Tem muito médico que é um excelente especialista em cirurgia, em traumatologia, em ginecologia, obstetrícia, mas ele tem certa dificuldade para mergulhar no mundo psíquico. Então, é muito importante a consulta ao especialista, seja em psicologia, seja em psiquiatria. E se for na psicologia judiciária e na psiquiatria forense, isso aí é muito mais interessante quando se tratar de agressões, de violências, disso que nós estamos estudando em medicina legal. Então, fique atento para as mudanças de comportamento da vítima,
Porque a vítima, ela não fala, mas ela mostra um comportamento que faz a gente desconfiar que algo não vai bem, ok? Fugindo um pouco aos objetivos desta nossa aula, vou apresentar para vocês um projeto interessante que existe aqui no Rio de Janeiro. Observe, se você tomou conhecimento de qualquer tipo de violência contra crianças ou adolescentes, lembre-se, artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não esqueça disso. Está lá na Lei 8.069, de 1990, acompanha as atualizações e veja o que diz o artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade e, se isso não for possível, sem prejuízo de outras providências legais, comunicar a quem possa ter qualquer atribuição sobre aquele caso. 190, Polícia Militar, Delegacia de Polícia. Você pode ir a qualquer lugar comunicar a suspeita. Nos médicos, a coisa é complicada, porque quando o médico comunica essa suspeita ao Conselho Tutelar, ele não sabe bem o que é que vai acontecer com aquela criança e com a pessoa que, teoricamente, por suspeita, estaria causando aqueles maus-tratos. E nós já aprendemos que há uma série de situações em que parece que há violência e não há, é doença. E certas situações que parece que é doença e não há, é violência. Então, muito cuidado com isso, tá? Aí, aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público fez um acordo, um projeto com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com a Secretaria Municipal de Saúde. E daí surgiu o chamado Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança. E esse Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança, ele trabalha juntamente com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Então, agora nós temos a Secretaria de Saúde, o Ministério Público, a Polícia Civil, formando um grupo de atendimento a essa criança. Para quê? Vamos ver para quê. Vamos lá? Aqui está a sede da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, ali em amarelo, do lado da Delegacia de Polícia de Atendimento, Proteção à Criança, ao Adolescente. Então, o que faz essa Delegacia de Criança e do Adolescente Vítima? Ela está encarregada de manter contato com esse centro de apoio, esse centro de proteção a essa criança e adolescente vítima. E nessa situação, então, o que vai acontecer? O principal objetivo do projeto é que cada hospital da rede municipal, esse é o projeto, tenha um policial civil que esteja ligado à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Esse policial deve ter uma capacitação em psicologia judiciária, porque a finalidade dele é conversar, é ouvir, é gravar o relato daquela criança ou do adolescente vítima. Em seguida, essa criança ou adolescente vai ser liberada para voltar para casa. Ela não precisará comparecer a outra delegacia de polícia para prestar os mesmos esclarecimentos que ela fez ali, porque muitas vezes esse esclarecimento é um sofrimento muito grande. Voltar a reviver aquela violência que ela sofreu pode ser muito dramático, principalmente nos casos sexuais. E aí, então, tudo aquilo que seria necessário ouvir em
qualquer outra delegacia de polícia, estará gravado e guardado na delegacia da criança ao adolescente vítima, à disposição da polícia e da justiça. Isso eu acho que é um passo gigantesco, gigantesco. E isso até o presente momento, já temos esse centro de apoio a essa criança ou esse adolescente vítima, com o Hospital Municipal Souza Aguiar, ligado diretamente com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Agora, com a pandemia, infelizmente, não está podendo fazer o atendimento dentro do próprio hospital. E isso está sendo feito dentro da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Mas já é um passo gigantesco, e assim que terminar essa pandemia, esse projeto vai se expandir para outros hospitais do Rio de Janeiro, ok? Nós temos algumas estatísticas mostrando a quantidade de violência, principalmente a violência sexual, aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. Esse esquema aí foi obtido até 2019. E a gente acredita que, à medida que a população vai crescendo e a situação vai ficando mais dramática, esses números tendem a aumentar. Agora, nós não podemos ficar só com adolescente, nós temos que lembrar também que nós temos a Delegacia de Apoio à Mulher, de atendimento à mulher, porque a mulher também ela é muito vítima dessa violência doméstica. E para isso, então, nós temos a Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006. Seu trabalho? Estudar a Lei Maria da Penha. E aí, quando você entra no elevador, muitas vezes, você encontra no elevador um cartaz. Vários elevadores, em vários prédios, você encontra esse cartaz, alertando que se você tiver conhecimento de violência doméstica contra a mulher, não titubeie. Liga 190 ou então procura um desses endereços que você vê nesse cartaz. Por favor, preste atenção. A violência doméstica, ela acaba levando um dos cônjuges a fazer a chamada alienação parental, a começar a falar mal do outro cônjuge para os filhos. E muitas vezes os filhos acreditam naquilo que o cônjuge alienador está contando. E começa também a verbalizar aquelas acusações contra o cônjuge que está sendo alienado. Essa alienação parental, como você vai ver a seguir, ela muitas vezes leva a desfechos dramáticos, como, por exemplo, a síndrome de Medea, onde o cônjuge alienador, não conseguindo atingir o cônjuge alienado, porque as crianças, por qualquer motivo, não acreditaram na história que está sendo contada, ela mata os filhos. E nós vamos ver isso a seguir na chamada síndrome de Medea. Agora, vimos a criança, vimos a mulher e nós, os velhinhos, como é que ficamos? Então, nós, os velhinhos, estamos lá com a proteção na Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, ou seja, nós, os velhinhos, quando agredidos, nós temos um lugar também para que sejamos ouvidos e atendidos. E você que vai fazer a prova, não esqueça de estudar a Lei 10.741 de 2003. É exatamente isso que você tem que prestar atenção. Nós estamos falando em lesões físicas e psíquicas que atingem a criança ou adolescente, que atingem a mulher, que atingem os idosos. Ou seja, à medida que tem uma dessas pessoas, nós temos uma legislação especializada, ok? Vamos adiante, então. O que é a síndrome de Medea? Então, eu vou tomar liberdade aqui, falar para você, eu não sou um grande leitor da mitologia grega, mas, procurando dar essa aula, fui ler um resumozinho, uma síntese do que era a síndrome de Medea. Então, nós temos uma mulher, uma feiticeira, apaixonada por um herói da mitologia, Jasão, e aí ela ajuda Jasão a conquistar uma série de vitórias, casa-se com ele, tem 2 filhos. E a vida vai indo muito bem até que Jasão encontra um novo amor.
uma princesa com a qual ele ia se casar e tornar-se rei de um determinado local. Medeia, enciumada, o que faz? Arranja um jeito de envenenar a princesa. O pai da princesa, tentando salvar a princesa, também morre envenenado. Mas nem assim Jasão voltou para Medeia. Medeia, então, disse assim, como é que eu vou me vingar de Jasão? Já sei, ele ama os filhos. Eu vou matar os filhos, que vai ser uma maneira de fazê-lo sofrer. Ou seja, na alienação parental, um dos cônjuges começa a dizer aos filhos que o outro não presta, que o outro não vale nada, que o outro tem atitudes criminosas, que o outro pode ser pedófilo, que o outro pode ser viciado em droga, que o outro é isso, que o outro é aquilo, que o outro não presta, para ver se os filhos, iludidos por essa história que o agente alienador está contando, fica com ódio, com raiva do pai e se afasta dele. Veja bem, isso às vezes é feito do pai contra a mãe. Mas é muito mais fácil a mãe fazer contra o pai, porque na hora das separações, normalmente a guarda fica com a mulher. E a mulher, sabendo que os filhos gostam do pai porque o pai está ausente, às vezes, ela começa a envenenar o espírito dos filhos contra o pai. E nessa alienação parental, as crianças começam a ter ódio do pai, a ter raiva do pai. Pode ser ao contrário, a ter raiva da mãe, a ter ódio da mãe. E aí começam a dizer coisas que não são verdadeiras. Lembra da síndrome de Munchausen? Munchausen, a própria pessoa mente. Aqui não é. Aqui é o pai ou a mãe fazendo com que o filho minta. Só que o filho não sabe que está mentindo, ele está reproduzindo a história que a mãe e o pai ou o pai estão contando para eles, percebeu? E aí, nesta situação, quando ele sente que esse afastamento não está dando certo, chega ao extremo de matar os filhos para agredir o cônjuge, seja a mulher matando os filhos para atingir o marido, seja o marido matando os filhos para atingir a mulher. E na síndrome de Medeia, no teatro grego, Eurípides, o poeta, ele cria a situação de que Medeia é quem mata os filhos. E aqui no Brasil foi encenada aquela peça Gota d'Água, né? E na Gota d'Água, deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Nessa Gota d'Água, a mulher mata os filhos para poder se vingar do marido. Era a síndrome de Medeia encenada no palco brasileiro. Ok? Então é isso que nós temos que entender. Primeiro, a alienação parental. Primeiro, a tentativa de afastar os filhos do outro cônjuge. E às vezes, quando isso não dá certo, isso não basta, chega-se ao extremo de matar os filhos para poder agredir o outro cônjuge. Normalmente é a mulher que mata os filhos na síndrome de Medeia. Mas não se espante se você encontrar o inverso. Mas aí não é a síndrome de Medeia, ok? Então, dito isso, vamos olhar os nossos slides para a gente poder compreender o que está se passando. Então, aí está a síndrome de Medeia, não é? Você vai ler isso com mais calma depois. Depois que você viu isso, você nota aqui, na síndrome de alienação parental, quem sofre a síndrome de alienação parental não é o homem, não é a mulher. Quem sofre a síndrome de alienação parental são os filhos. E aí os filhos começam a dizer tudo aquilo que não presta a respeito do outro cônjuge, uma vez que eles estão convencidos pelo cônjuge alienador, normalmente a mulher, mas não é exclusivamente a mulher. E às vezes, quando ela não consegue desagradar o outro cônjuge com essa conversa dos filhos, ela chega ao extremo de matar os filhos para agredir
o outro cônjuge. Aí sim está caracterizada a síndrome de Medea. A nossa lei reconhece isso como filicídio. E nós temos mais um homicídio qualificado, mais um crime hediondo. Por isso você não pode deixar de analisar por que essa pessoa fez isso sem buscar primeiro o histórico familiar, o que acontecia naquela família para ter esse desfecho tão trágico, tão desagradável, ok? Muito cuidado. A gente, às vezes, não tem sensibilidade para perceber isso. A gente vai imediatamente com raiva da pessoa que fez aquilo, mas não percebe o que aquela pessoa passou durante um determinado tempo para chegar àquele recurso. Só que antes de chegar ao recurso final, tenta um recurso intermediário, que é convencer os filhos de que o outro é que não vale nada. Nesta hora, paz. Nesta hora, calma. Aquele que se foi, ele foi embora, vai criar uma nova vida. Os filhos vão criar a vida dele. Não precisa que ele ou ela envenene a alma dos filhos para que ele vá contra o outro. E às vezes, quando não consegue o êxito, mata os mais fracos, mata a criança. Ok? Ok? Síndrome de Medea, então, para nós, está liquidado. Vamos seguir em frente. Alienação parental, mais uma vez, muito cuidado. Na hora que começa a acontecer a alienação parental, tomar cuidado. A paz é muito importante nesse momento. Você sacrifica alguma coisa, mas preserva a vida daquelas crianças, preserva a vida dos filhos. Paz. Às vezes, a gente não quer a paz, mas precisa ter essa paz. Às vezes, a vizinhança não percebe o que está acontecendo ali. Às vezes, o próprio cônjuge não percebe o que está acontecendo ali. Quando ele percebe, meu Deus, o que está acontecendo? Então, paz. Procure sempre a paz, se for possível. Ok? Muito bem. Saímos um pouquinho do nosso assunto e fechamos com alienação parental e síndrome de Medea. Não esqueça disso. Às vezes, quando há alienação parental, os filhos são chamados na justiça e falam tudo aquilo que o outro cônjuge colocou na cabeça deles. Então, muito cuidado, é preciso nessa hora que a psicologia judiciária ou a psiquiatria forense entre em ação para verificar quanto daquela história dele ou dela ou das crianças, quanto disso é verdadeiro, ou isso simplesmente é uma fabulação que foi colocada na cabeça daquelas pessoas e elas estão, sem saber, estão mentindo. Lembra? Síndrome de Munchausen por procuração. Alienação parental, levando a síndrome de Munchausen por procuração. E o perigo é que quando isso não resolve, a síndrome de Medea acontece. Pronto? Chega desse assunto, vamos tentar falar de coisas mais interessantes. Então, acabados os aspectos psíquicos, por favor, isso não vale só para criança e adolescente. Isso vale para o homem, isso vale para a mulher, isso vale para os idosos, porque se aparecerem lesões, essas lesões são idênticas em todo mundo. O raciocínio é o mesmo, ok? Só que agora nós vamos analisar os aspectos físicos. Primeiro analisamos os aspectos psíquicos. Agora, os aspectos físicos. Vamos lá, então. Responda lá, o que é a córnea? Ah, professor, córnea, etimologicamente, córnea é duro, córnea é grosso, córnea é espesso como chifre, tanto que chifre é chamado de cornos, né? Os cornos do boi, do touro, os chifres são duros, são fortes, são aguçados. Só que existe uma outra camada
córnea na nossa pele. Por exemplo, quando você tem um revestimento no seu corpo, o maior órgão do corpo humano, que é a pele, ele tem a epiderme e a derme. E na epiderme tem cinco camadas. E a camada que fica em contato com o mundo externo, esse mundo agressivo, é uma camada de células mortas. Essas são mortas. As que estão embaixo estão vivas. Mas essas que estão em contato com o mundo exterior, essas estão mortas. São espessas, são duras, são córneas. É a camada córnea da epiderme, ok? Só que na hora que você olha o globo ocular, tem aquela parte colorida do olho chamada íris. E a íris é coberta por uma membrana, que é uma membrana resistente, uma membrana forte, talvez seja a membrana mais resistente do globo ocular. E essa membrana, ela é transparente e se chama córnea transparente. Então, olha, eu tenho a camada córnea na epiderme e eu tenho a córnea transparente no olho. E essa córnea transparente vai ser muito importante para a sua prova, porque quando o indivíduo morre, morte declarada, está morto, tiro, facada, paulada, atropelamento, não importa qual foi a causa da morte, a córnea transparente pode ser retirada para transplante até 6 horas após a morte. Como a córnea é pouco vascularizada, ela resiste muito ao tempo de morte. Então, uma córnea retirada 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas após a morte do indivíduo, ela ainda pode ser aproveitada no olho de outra pessoa. Um transplante de córnea vinda de cadáver. Às vezes, uma queimadura inutilizou a córnea de alguém. Às vezes, uma lesão inutilizou a córnea. Com a córnea embaçada, com a córnea opaca, a pessoa não enxerga. O olho está perfeito, mas a córnea está opaca. Aí você faz o transplante da córnea e a pessoa volta a enxergar. E essa córnea pode vir de um cadáver. E até 6 horas após a morte, essa córnea pode ser transplantada com sucesso. Então, viu? Córnea, camada córnea da pele, camada externa. Só que aqui na camada córnea, as células estão mortas. E nessa membrana chamada córnea, as células estão vivas. A membrana é que se chama córnea. E essa córnea é transparente. Não confunda, por favor, a córnea transparente com a camada córnea da pele. Ok? Pronto? Vamos lá. Então, agora que nós vimos isso, olha lá. Aquele desenho que nós mostramos numa aula anterior. Você está vendo como é o globo ocular, está vendo lá atrás o nervo óptico, está vendo a retina, entre a retina e a esclerótica você está vendo a coroide, aí você vê a lente do olho, que é o cristalino, a parte colorida na frente, que é a íris, e na frente da íris, a córnea transparente. Então, córnea transparente, a membrana que recobre a íris. Íris é a parte colorida do olho. A parte branca do olho é a esclerótica. E a membrana que cobre a esclerótica é a conjuntiva. Você já viu isso nas aulas anteriores. Conjuntiva cobre a esclerótica. Esclerótica é uma camada opaca e esbranquiçada. Embaixo da esclerótica tem a coroide. E embaixo da coroide tem a retina. O fundo do olho todo é forrado pela retina. Ok? E lá na frente, a córnea transparente. Pronto. Muito bem. Mudar de assunto. Vamos lá. Engraçado. Nós temos 3 meninges. A dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater é mais externa. A aracnoide tem esse nome porque ela tem umas trabéculas que lembram as patas das aranhas. E a pia mater é a membrana mais delicada que está colada no tecido nervoso encefálico. Cuidado, hein? Essas 3 meninges, dura mater,
aracnoide e pia mater, elas não cobrem apenas o encéfalo, elas cobrem também a medula espinhal, ou seja, o tecido nervoso central, encéfalo e medula espinhal, coberto pela dura mater, pela aracnoide e pela pia mater, ok? E aí a gente tem uma coisa curiosa. Na aracnoide não tem vasos sanguíneos. Não tem vasos sanguíneos. Como é que pode haver, então, uma hemorragia subaracnoide? Aí você vê a explicação aí no número 8. Como pode? Ah, professor, é muita coisa para ler, não dá para a gente olhar um desenho? Tá bem, vamos olhar o desenho e depois você volta aqui no esquema, tá? Olha lá, vamos ver o desenho. Você está vendo a dura mater em cima, está vendo a aracnoide com as trabéculas, que dá a impressão que são as patas da aranha, embaixo a pia mater. E note bem, o vaso sanguíneo, ele passa por aí. Ele não pertence à aracnoide, ele passa pela aracnoide. E aí, quando você dá aquela sacudida na criança, quando há um impacto qualquer e a cabeça da criança vai para frente e vai para trás, como você sacode um ovo, e aí a casca do ovo está intacta, mas a clara e a gema lá dentro, elas batem contra a casca. Isso acontece com o nosso encéfalo. E aí costuma acontecer rompimento de pequenos vasos que passam pela aracnoide. Não são vasos da aracnoide, são vasos que passam pela aracnoide. E aí dá a hemorragia subaracnoide, ok? Então, uma perguntinha interessante é, como é que pode a aracnoide não ter vasos e ter hemorragia subaracnoide? Aí você explica. Os vasos não são da aracnoide. Os vasos passam pela aracnoide. Lembrando sempre que, assim como pode romper vasos que passam pela aracnoide, pode romper vasos que passam abaixo da dura mater. Hemorragia subdural. Então, olha só, hemorragia subdural pode ser criança sacudida. Hemorragia subaracnoide pode ser criança sacudida. Pode ser. O perito não vai afirmar que aquela hemorragia foi causada pela sacudida da criança. Ele só vai dizer que a criança tem uma hemorragia subaracnoide, uma hemorragia subdural, se tiver. Agora, como foi que ela foi produzida? Tem uma porção de doenças, pequenos aneurismas, microaneurisma, eles podem romper espontaneamente, sem qualquer esforço. E aí, de repente, você vai confundir uma morte natural com uma morte violenta. É um perigo quando o perito avança nas suas atribuições. Ele sabe que tem a hemorragia. Agora, o que foi que causou aquela hemorragia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hipóteses. Ele não sabe qual foi a hipótese que causou aquela hemorragia. Entendeu? Então, olha, hemorragia de retina, hemorragia subaracnoide, hemorragia subdural, pode ser síndrome da criança sacudida, mas pode ser uma causa natural, onde não houve qualquer tipo de agressão contra aquela criança. Ok? Pronto? Muito bem? Vamos adiante, então. A presença de hemorragia na retina ou no espaço subdural permite afirmar que houve lesão causada por respectivas sacudidas da criança? E imagine isso numa prova discursiva. Você fala, não. Nós sabemos que as hemorragias retinianas, subdurais e subaracnoideas, embora possam surgir em virtude de traumatismos externos, também, letra maiúscula, também podem resultar de problemas internos. Blá, 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 blá. Percebeu isso? Então, é assim que você responde uma questão de prova na parte discursiva. Na parte objetiva, é só analisar as opções A, B, C, D, E e ver qual é a melhor opção. Ok? Muito bem.
Vamos tentar passar para um assunto que a gente conhece mais. Diferencie equimose e hemorragia. Olha, para o pessoal que não é da área médica, para o pessoal que é exclusivamente da área do direito e das faculdades onde não teve medicina legal, isso é um martírio, porque o pessoal mistura tudo. Você vê as pessoas falando que hematoma, equimose, hemorragia, que tudo é a mesma coisa. E aí, no dia da prova, isso vale um pontinho. E um pontinho pode ser a sua classificação. Então, vamos lá. Hemo é sangue. Hemorragia, hemograma, hemorroida, hematócrito. Tudo que levar hemo ou qualquer coisa é ligado a sangue. Ragia é derramamento. Hemorragia é um derramamento de sangue. Toda vez que houver um extravasamento de sangue em um corpo vivo, há uma hemorragia. Essa hemorragia pode ser externa, se o sangue vem para fora. Essa hemorragia pode ser interna, se o sangue vai para dentro. Então, de qualquer maneira, o sangue extravasou, saiu do vaso, extra para fora, vaso, né, onde passa o sangue. Extravasou é uma hemorragia. Agora, presta atenção. Na hora que o sangue extravasa, e você está vendo o sangue, aquilo é uma hemorragia. Só que, às vezes, o que acontece é isso aqui, ó. Eu vou ter que tentar fazer para você, ó. Olha aqui, um plástico. Está vendo aqui um plástico? Aqui está o meu dedo. Eu vou colocar o meu dedo dentro do plástico. Meu dedo dentro do plástico. Está conseguindo ver? Se eu cortar o meu dedo agora, o sangue fica fora do dedo e dentro do plástico. Quando você olhar aqui de fora, você está vendo o sangue. Mas se você quiser pegar o sangue, você não pega, porque o sangue está protegido por uma camada. Essa camada pode ser a pele, essa camada pode ser uma mucosa, essa camada pode ser uma serosa, essa camada é uma membrana. Qualquer membrana do corpo está protegendo aquele sangue que extravasou. O nome disso é equimose. Ou seja, não pode haver equimose se não houver primeiro uma hemorragia. Sem sangramento, não tem equimose. Só que você querendo pegar o sangue da equimose, você não consegue pegar. Porque o sangue da equimose está protegido por uma membrana. E aí, conforme o formato dessa equimose, uma porção de nome. Petéquia, sugilação, sufusão, equimoma, uma porção de nome que as equimoses têm. As víbices, as estrias, tudo isso tem a ver com as equimoses. Equimose é um tronco, e sai uma porção de ramificações. Mas não pode haver equimose se não houver primeiro uma hemorragia. E a hemorragia tem que ser no corpo vivo. Por isso que os autores dizem que não existe equimose em cadáver. Porque uma vez que ele é cadáver, se o sangue extravasar, não está havendo uma hemorragia. Está havendo uma saída de sangue do vaso de um cadáver. Aí alguém tenta remediar e fala assim, não são equimoses, são falsas equimoses. Tá bem, mas se você olhar uma equimose feita num vivo e olhar uma equimose feita num cadáver, você não consegue fazer a diferença apenas olhando para ela. Percebeu? Só que na hora da prova, equimose no vivo, falsas equimoses no morto. E não pode haver equimose se não houver hemorragia. Mas entre o sangue que extravasou e você, tem que ter uma membrana. Essa membrana pode ser externa ou essa membrana pode ser interna. E de acordo com o formato da hemorragia, da equimose, ela tem um nome diferente. Ficou claro? Mais ou menos, né? Eu sei. Então vamos passar mais um slidezinho para ver se você compreende. Olha lá.
que você acha que é isso aqui? Ah, professor, isso aí eu já vi. Isso aí é um hematoma. Não, não, não é hematoma. Isso aí a gente vai escutar depois. Isso é uma equimose que está atingindo as pálpebras superiores, pálpebras inferiores. E aí, o povo comum pensa que essa pessoa sofreu 2 socos no olho, um de cada lado. Não, não houve uma lesão aí. Essa lesão foi lá em cima, na cabeça, foi lá em cima, no crânio, e o sangue, pela ação da gravidade, ele desce e vai se acumular nas regiões mais frouxas do corpo. E as pálpebras são as regiões mais frouxas do rosto. E aí aparecem essas manchas arroxeadas nas pálpebras. E aí, na hora da prova, isso aí é o sinal do zorro ou guaxinim. Zorro ou guaxinim é um mamífero peludo e que tem ao redor dos olhos o pelo preto. E aí, zorro ou guaxinim tem pelo preto em volta dos olhos. E como essa equimose, ela escurece as pálpebras como se fosse o olho do zorro ou do guaxinim, sinal do zorro ou do guaxinim. O que você tem que saber? Tem que saber que o local da lesão não foi aqui. A lesão foi lá em cima na cabeça. E a por ação da gravidade, o sangue desce e se acumula nas pálpebras. São equimoses que às vezes só aparecem no dia seguinte, tardia. São equimoses que ocorrem distante do lugar onde houve a lesão. Equimoses à distância. Nós vamos repetir isso muitas vezes. Então, existem as equimoses locais e as equimoses tardias. Às vezes a pessoa é agredida, você na hora você não vê a lesão. No dia seguinte, a lesão começa a aparecer. E normalmente não aparece no lugar onde a lesão foi feita. Aparece à distância. Geralmente no lugar mais baixo, porque o sangue escorre pela ação da gravidade e vai aflorar numa região mais distante e mais baixa do que o local onde houve a lesão. Percebeu? Mais uma vez, o sinal do zorro, para você ver, é uma equimose tardia, uma equimose à distância. Isso aí aconteceu após um traumatismo crânioencefálico. Ok? Muito bem. E aí nós vemos agora a questão de prova. Aquele famoso perito Tardieu, o Tardieu, ele descobriu que quando o indivíduo aparecia morto e apresentava pequenas hemorragias equimóticas, essas hemorragias que o Tardieu chamava de lenticulares, porque pareciam uma lentilha, ou então pareciam uma picada de alfinete, ele chamava de petéquia. Então, quando o Tardieu via num cadáver petéquias pontiformes ou manchas lenticulares do tamanho de uma lentilha, ele dizia assim: essa pessoa morreu por asfixia mecânica. E bastava a opinião do Tardieu para que a pessoa que estava acompanhando aquele indivíduo que apareceu morto fosse condenada por assassinato, por asfixia mecânica, por sufocação. E isso ficou sendo verdade durante muito tempo. Aí o tempo foi passando e descobriu-se que pessoas que morrem de infarto do miocárdio, ou envenenadas, ou por um problema de traumatismo crânioencefálico, ou por algum problema que faz um esforço muito violento, ou porque tiveram uma infecção disseminada, essas pessoas também têm petéquias, picada de alfinete, como se fosse, e manchas lenticulares, do tamanho de uma lentilha. E aí descobriu-se que as petéquias de Tardieu não eram patognomônicas de asfixia. Vê se você entende. O Tardieu pensava que elas fossem patognomônicas de asfixia, mas elas não são. E aí, no dia da prova, o examinador coloca sempre assim: a presença de petéquias de Tardieu, a presença de equimoses lenticulares,
permite ao perito afirmar que houve sufocação, que houve asfixia mecânica. Não, afirmar não. Ele pode desconfiar. Ele tem que fazer uma autópsia procurando sinais que possam dizer se houve ou se não houve asfixia mecânica. Mas ele não pode falar que só porque tem as petequias que houve asfixia mecânica. E aí isso é uma desgraça, porque o aluno ele não consegue entender isso. Ah, mas o Tardieu falou que era. Ele falou que era, mas se enganou. Muita gente morreu lá na França, guilhotinada, porque o Tardieu dizia que a vítima morreu asfixiada por sufocação. Mas não era verdade. Algumas vezes sim, outras vezes não. O que é que nós sabemos hoje? Que as petequias puntiformes ou as manchas lenticulares do tamanho de uma lentilha, elas podem aparecer em qualquer lugar do corpo. Qualquer lugar do corpo. Mas não significa que houve asfixia mecânica. Professor, mas pode ter havido? Pode. Mas eu não posso afirmar que é por causa disso que houve asfixia mecânica. Eu tenho que encontrar outras coisas. A marca do laço no pescoço, a marca das unhas no pescoço, uma coisa qualquer que indique que ele foi asfixiado, uma vítima de afogamento, uma vítima de soterramento, aí as petecas aparecem. Só que, às vezes, o cara morreu na cama do hospital de infarto do miocárdio, e ele tem petecas. Ele morreu de septicemia, e ele tem petecas. Ele levou um choque, sofreu eletropressão, ele tem petecas. Ou seja, a petequia de Tardieu ou a mancha lenticular de Tardieu, meu Deus do céu, não são patognomônicas de asfixia mecânica, mas podem aparecer na asfixia mecânica. Entendeu isso? Não são patognomônicas, mas podem aparecer. É com isso que você tem que trabalhar na hora da prova. Aí você está vendo aqui, ó, um coração e as petequias. Ah, tá aí, ele morreu, não sei do que ele morreu. Ele pode até ter morrido asfixiado, mas não é por causa dessas petequias que ele morreu asfixiado. Se ele morreu de infarto no miocárdio, ele tem petequia. Se ele morreu de eletropressão, ele tem petequia. Se ele morreu de septicemia, ele tem petequia. Se ele morreu, ele tem petequia. Entendeu isso? A petequia não é patognomônica. Aí eu botei mais um slidezinho para você ver e não errar nunca mais isso. Então, por favor, leia, 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 repita, 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 e de repente a ficha vai cair e você vai entender. Ok? Pronto. Então, para a gente acabar, porque já está ficando muito longo, né? Questão de prova costuma cair quase sempre. Quando você sofre uma lesão e aparece uma equimose, as equimoses mudam de cor. Nós já aprendemos isso. É o chamado espectro equimótico de Legrand de Soule. Nós já vimos isso. Eu vou mostrar para você aqui o slide seguinte, antes de acabar, para você ver como é que é. Já mostramos esse slide aqui também. Olha lá, a equimose ela vai mudando de cor à medida que o tempo vai passando. Ok? Muito bem? Vou voltar, hein? Voltei e agora eu vou falar com você. Cada livro diz assim: de 1 a 2 dias é vermelho, de 2 a 4 dias fica roxo, de 4 a 7 dias fica azul. Cada um autor diz que esses lapsos temporais são variados. O presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal, Dr. Anelino Rezende, ele fez um trabalho mostrando que a coisa mais diversa que existe são esses tempos, esses lapsos temporais entre as tonalidades da equimose. Mas, infelizmente, o doutor que está na banca tem um livro e ele diz que os prazos são aqueles. Então, os prazos são os prazos desse doutor. Mas quando o outro doutor está na banca, que ele também tem um livro, os prazos são diferentes.
Professor, afinal de contas, como é que eu faço? Como é que você faz? Você sabe que os lapsos temporais variam, que as cores ocorrem naquela sequência. Espectro, equimótico, de Legrand, de Solé. Sim, e qual é o lapso temporal que eu coloco? Aí você vai no edital do seu concurso, vê qual é o livro que está indicado e o lapso temporal é daquele autor que está indicado daquele livro, mesmo que aquilo não seja verdade. Você entendeu? Ah, professor, mas você tem que dar uma lista para a gente? Não tem que dar lista coisa nenhuma. Você tem que ter um discernimento para entender que se amanhã ou depois o autor escolhido for o doutor fulano de tal, é no livro dele que vai ter um lapso temporal. E aquele lapso temporal é que vai ser verdade. Se houvesse bom senso, eles jamais perguntariam isso. Mas, infelizmente, bom senso é uma coisa que você dificilmente vai encontrar nas provas de concurso. Ok? Então, lá, espectro equimótico de Legrand de Solé. A variação cromática que as equimoses sofrem à medida que o tempo vai passando. Ok? E nós já vimos na aula anterior que na conjuntiva ocular começa vermelho, evolui vermelho e acaba vermelho. E na pele do escroto, a bolsa testicular, começa vermelho, evolui vermelho e acaba vermelho. Nesses locais, não aparece o espectro equimótico de Legrand de Solé. Você diz isso, mas se você usar equipamento especializado, você vê que as cores mudam. Mas a olho nu, as cores não mudam. E é isso que você vai colocar na prova. Entendido isso? Muito bem. Então, a gente, para encerrar essa apresentação, olha lá essa imagem aqui. Calma. Temos tempo. Recebemos uma porção de perguntas. Ainda temos mais um tempo para responder o que vai acontecer. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o futuro edital da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Esse é mais complexo que os demais. Então, no momento exato em que você souber o edital que é mais complexo, você é capaz de responder o edital que é menos complexo. Aqui no Rio de Janeiro, tem a prova objetiva, tem a prova discursiva e tem a prova oral. E todas são eliminatórias. Fora do Rio de Janeiro, quando muito, só cai na parte objetiva. E, às vezes, na parte objetiva, 3 ou 4 questões. E não é eliminatória. Então, o nível de profundidade que você tem que usar para passar no concurso depende do edital do concurso que você vai fazer. Entenda isso. E aí você vai ver, peraí, eu vou fazer concurso para promotor, vou fazer concurso para magistratura, vou fazer concurso para defensoria, e no edital não cai medicina legal. Aí não estuda medicina legal. Se for fazer falta para você mais tarde, quando você for um profissional, isso é outra história. Mas se você vai fazer prova aqui para o Rio de Janeiro, aí você tem que estudar medicina legal com profundidade. Se você souber com profundidade, no lugar que não tiver profundidade, você passa com a maior tranquilidade. Ok? Fique tranquilo, teremos a videoaula número 9, onde nós fecharemos esse assunto de perguntas e respostas. Ok? Grande abraço, até lá.